Olá, estudantes PC! Nessa semana nós teremos a nossa prova, a nossa N2, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o tema dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, os temas que nós trabalhamos no segundo bimestre como uma revisão para a avaliação. Nesse bimestre nós falamos sobre as dificuldades e transtornos de aprendizagem. O primeiro tópico importante é justamente diferenciar dificuldade de transtorno de aprendizagem. Normalmente, as dificuldades estão relacionadas a questões pedagógicas, a questões de ensino e também a aspectos socioculturais e ambientais do sujeito, do aluno. Então, algum problema que está acontecendo na casa dele, na família dele, que pode interferir ali no desempenho dele. Enquanto que transtorno tem a ver com algo específico do aluno, um problema, normalmente de cunho neurológico, que dificulta a aprendizagem, a aquisição da aprendizagem, principalmente em leitura e escrita e em raciocínio matemático. Envolve, então, a dificuldade do aluno de adquirir o conhecimento e de manter aquele conhecimento. Bom, então alguns aspectos importantes em relação aos transtornos de aprendizagem. Interferem na capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar e também de reter e recordar informações. Estão associadas a dificuldades na linguagem oral, na comunicação, na leitura e na escrita, e também no raciocínio lógico e matemático. É importante que a gente não confunda com outras deficiências, como por exemplo um atraso cognitivo severo ou outros transtornos de comportamento, como por exemplo o TOD. E os critérios que nós usamos para avaliação se referem à idade da criança, o nível de escolaridade e o nível de inteligência. 4 fatores são importantes para a avaliação dos transtornos de aprendizagem: fatores orgânicos, fatores específicos, fatores emocionais e fatores ambientais. E alguns testes nos ajudam, alguns instrumentos nos ajudam a avaliar esses fatores. Por exemplo, a anamnese, que nos dá uma direção, uma compreensão sobre o histórico da criança, identificando também fatores do seu desenvolvimento. Para questões específicas, como por exemplo a leitura, a escrita, a matemática, a gente tem o teste de desempenho escolar, o TDE, que ajuda a ter uma avaliação ali sobre esses aspectos: leitura, escrita e matemática. E para a avaliação da inteligência, há vários testes que avaliam a inteligência, como por exemplo o DFH, o desenho da figura humana e o VISC. Há outros testes também que podem avaliar a inteligência. Nesse sentido, a gente consegue identificar esses aspectos que eu mencionei anteriormente em relação aos critérios de idade e nível de inteligência. Nós falamos sobre alguns transtornos que podem estar associados à aprendizagem ou dificultar a aprendizagem, como por exemplo o déficit no processamento auditivo central, o DPAC. No DPAC, a criança tem dificuldade em processar aquilo que ela ouve e isso pode impactar na aquisição da leitura e da escrita dessa criança. Entre as principais características do DPAC estão a dificuldade em localizar o som, entender ritmo e entonação, a dificuldade em leitura e escrita, a dificuldade em seguir as instruções e a dificuldade em ouvir em lugares que fazem muito barulho, tem muito ruído, como por exemplo a escola. Há também transtornos relacionados à linguagem que podem dificultar a leitura e a escrita da criança, e é importante a gente fazer essa diferenciação. Então, quando houver ali uma identificação em relação a algum transtorno fonético ou fonológico, é importante que a gente encaminhe a criança para a fono. Transtornos fonológicos indicam quando acontece um erro somente na linguagem espontânea, enquanto transtornos fonéticos indicam o erro na linguagem quando acontece na forma espontânea e também repetida. Entre os transtornos fonéticos que nós vimos em aula, nós podemos destacar a dislalia, que é aquele transtorno do Cebolinha, por exemplo, que ele faz troca em relação a algumas letras. Dislalia orgânica, acontecendo esses erros, essas trocas, omissões,
por conta de algum problema físico, como por exemplo aquele freio na língua, lábio leporino, e a disfemia, que é conhecida como a gagueira, que é uma dificuldade então em relação ao ritmo, né, da fala. Em relação aos transtornos de escrita, nós falamos sobre a disgrafia, que envolve então uma escrita que é disfuncional, uma escrita que é irregular, uma letra ilegível. Aqui tem então um aspecto motor, né, uma dificuldade na motricidade fina. A disortografia, quando a criança comete erros ortográficos, escreve, mas cometendo alguns erros. E erros de formulação, quando a criança não consegue transpor para o papel um pensamento, uma ideia, uma compreensão que ela tem. Então aqui a gente tem um aspecto cognitivo, de organização de ideias. Em relação aos transtornos de leitura, a gente tem a questão da dificuldade em fazer leitura silenciosa. Muitas crianças acabam fazendo aquela leitura subvocal, cochichada. A dificuldade na compreensão em leitura, a criança é fluente em leitura, porém não compreende o que lê. E a dislexia, que é então justamente essa dificuldade em relação à leitura e à escrita. A criança tem dificuldade no primeiro processo da leitura, que é a consciência fonológica. Ela não consegue decodificar corretamente os sons e os grafemas, né? Os fonemas e os grafemas, o som e o signo. Nós falamos também nessa aula sobre os estilos parentais, até numa perspectiva para poder orientar os pais em relação às dificuldades e transtornos que as crianças têm. E aí nós usamos um modelo da Gomide que identifica então 7 estilos parentais. 2 estratégias parentais estão relacionadas à questão pró-social e 5 estratégias parentais relacionadas a comportamentos antissociais dos filhos. Na pró-social a gente tem a monitoria positiva e o comportamento moral. A monitoria envolve então a supervisão correta e adequada que os pais fazem sobre os filhos. E o comportamento moral se refere aos valores da família que são transmitidos aos filhos. Em relação aos comportamentos relacionados a comportamentos antissociais, né, aos comportamentos dos pais relacionados a comportamentos antissociais dos filhos, a gente tem o abuso físico, que envolve então a agressão física, o bater no filho como forma de punição, a punição inconsistente, no qual o pai, a mãe pune a criança de acordo com o próprio humor e não de acordo com as regras da casa. Há também a disciplina relaxada, no qual os pais não disciplinam seus filhos corretamente, muitas vezes colocando regras que eles mesmos não seguem. A monitoria negativa, que envolve uma supervisão muito rigorosa em relação aos filhos, não dando autonomia para eles, principalmente na adolescência. E a negligência, quando os pais não atendem às necessidades dos filhos. E nós falamos aqui até em necessidades básicas, como alimentação, cuidado, higiene. Bom, então nessa aula nós falamos um pouquinho sobre os transtornos de aprendizagem e nessa última aula, né, sobre os estilos parentais. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha aprendido, né, com a minha disciplina, com a nossa disciplina. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para algumas questões para você estudar para a prova. Eu espero que você tenha um bom desempenho na avaliação e a gente se vê.